Olá, meu nome é Tito Flores, eu faço parte do grupo de pesquisa Kiron, sou orientado pelo professor Adriano Naves de Brito, no projeto Normatividade e Simetria, e hoje eu vou falar sobre os dois dogmas do empirismo, um paper, um artigo do Quine lançado nos anos 50. O grupo Normatividade e Simetria, ele trabalha com filosofia experimental, dentro do escopo da filosofia analítica, onde nós estudamos muitos autores como Wittgenstein, o próprio Quine e dentre outros. Aqui tem algumas leituras que foram feitas. Então, o problema principal que o Quine quer abordar nesse artigo é uma discussão sobre a relação entre a linguagem e o mundo. E de que forma ele vai abordar esse problema? Fazendo um diálogo com os positivistas lógicos e do Círculo de Viena, principalmente o Carnap, que tem a tese do reducionismo da linguagem em termos lógicos, né? Termos analíticos. Vai ocorrer então esse debate entre o Quine tentando refutar a analiticidade e o reducionismo e propondo o holismo e o empirismo sem dogmas, que seria a sua perspectiva pragmática. Ou seja, já não há mais aquela questão dos dados dos sentidos, que era sustentada anteriormente pelos empiristas modernos e também de forma distinta pelos positivistas lógicos, pelos neopositivistas. Então, como for, os objetivos, o sumário, o desenvolvimento, vamos reconstruir então os argumentos do Quine, fazendo então antes uma citação dele. O empirismo moderno foi condicionado em grande parte por dois dogmas. Um deles é a crença em uma divisão fundamental entre verdades que são analíticas ou fundadas em significados, independentemente de questões de fato, e verdades que são sintéticas ou fundadas em fatos. Então, os antecedentes desse debate, não é mesmo? Kant, Hume, Leibniz, Locke, outros filósofos da história da filosofia, eles fazem essa distinção, essa diferenciação entre as verdades analíticas, que seriam verdades independentemente dos fatos, independentemente do mundo, tu consegue atingir elas a partir da reflexão, a partir de um estudo sem ter que precisar das ciências empíricas para defender essas verdades. E enquanto a questão sintética, as verdades sintéticas seriam aquelas que são exclusivamente dependentes dos fatos. O Quine ele vai mostrar que não existe essa fronteira entre verdades analíticas e sintéticas e que existe uma relação de codependência entre a linguagem e o mundo, em que ambas operam de maneira holista para conseguirmos atingir enunciados e proposições que possamos utilizar para fazer novas previsões acerca dos eventos que ocorrem no mundo. Então, existem dois tipos de enunciados analíticos: os logicamente verdadeiros, são verdadeiros em função das regras lógicas, nenhum homem solteiro é casado. Esse daqui é dependente do vocabulário lógico, dependente da simbologia, das notações que são formadas a partir ali da lógica. Enquanto o enunciado analítico verdadeiro em função do significado, o exemplo que ele usa, nem solteiro é casado, esse vai ser dependente da relação ali do que significa a sinonímia, de como tu consegue fundamentar o que é uma sinonímia, o que seria o significado acaba ficando de lado, que o Quine acha que as formas de definir seriam mais vagas e mais complicadas ainda que a questão da sinonímia. E ele vai abordando as formas de definir a sinonímia e como isso se torna insustentável. Se torna insustentável manter a definição de sinonímia, porque acaba caindo em uma circularidade e em uma forma que não se sustenta argumentativamente. E há outras formas, né, de tentar definir a questão da analiticidade, essa distinção analítica-sintética, e salvar a questão analítica. Que seria, um dos exemplos é o relato do lexicógrafo,
que o Quine aborda dentro dos primeiras quatro partes do artigo. A questão do lexicógrafo é justamente tentar salvar a noção de sinonímia, a noção de analiticidade, a partir de uma fundamentação que nós obtemos por meio do dicionário, por meio da observação que é feita e registrada por um linguista, por exemplo. É possível tentar definir com a introdução de novas notações, que seria, tu pega e postula, define algo, define, por exemplo, x igual a y, coelho igual a h igual a p, faz definições, com essas notações ou com outras, mas, novamente, cai no problema de não conseguir fundamentar a noção de analítico. Tem a alternativa de tentar definir pela intersubstituibilidade entre dois sinônimos, em todos os contextos sem alteração do valor de verdade, a intersubstituibilidade salva veritate, que também não funciona, que não é possível substituir em todos os contextos. A gente pode pegar o exemplo, o exemplo da estrela da manhã e da estrela da tarde, que seria o planeta Vênus, que teria vários sentidos esse exemplo, como é abordado anteriormente por Frege, antes de ser abordado pelo Quine. E aqui nós temos a referência, mas várias formas de definir, de dar um sentido, de dar uma conotação para este exemplo, esse enunciado, né, de que a estrela da tarde é a estrela da manhã. Temos ali o planeta Vênus, e podemos dar o sentido mitológico, por exemplo, histórico, que os romanos davam para esse termo, mas de nenhuma dessas formas a gente está conseguindo definir a sinonímia e definir o significado de forma que consiga ir além da circularidade. Aqui eu trouxe esse exemplo do barco do Neurath, que era um filósofo do Círculo de Viena, para ilustrar o holismo do Quine. Ele comenta: somos como marinheiros que em alto mar precisam reconstruir seu navio, mas não conseguem recomeçar do fundo. Onde a viga é retirada, uma nova deve ser colocada imediatamente, e para isso o resto do navio é usado como suporte. Dessa forma, usando as velhas vigas e troncos, o navio pode ser moldado inteiramente novo, mas apenas por reconstrução gradual. Aqui ele está usando toda uma metáfora que se inspira lá no barco de Teseu, mas o objetivo aqui não é abordar a questão da identidade, diferentemente daquele outro exemplo, mas é pensar como nós vamos construir nossas teorias científicas sobre o mundo e também nossas teorias filosóficas. E dessa forma, o holismo seria mais como uma teia de aranha ou como uma rede, que tu não consegue traçar uma linha reta no holismo de significado das palavras, em que tu sai do ponto A, vai do ponto B e vai ao ponto C. No holismo, tu não aborda de forma reducionista o conhecimento, a linguagem, mas uma série de teorias, de postulados e concepções são interdependentes umas das outras. Então, o reducionismo, que seria o outro dogma, de que um enunciado significativo é equivalente a alguma construção lógica com base em termos que se referem à experiência imediata. Como eu falei, o Quine ele contrapõe o reducionismo com o holismo, e o Carnap ele tenta fazer esse desenvolvimento do reducionismo, mas ele acaba não conseguindo, ele não consegue fazer essa descrição do reducionismo, e a gente pode concluir que o empirismo lógico ele foi abandonado. Esse artigo do Quine ele é um dos mais famosos do século XX, da filosofia analítica, e foi muito debatido pelo Putnam, pelo Strawson, pelo Paul Boghossian e por outros filósofos, e aqui até hoje alguns tentam defender esses dogmas. No entanto, a gente percebe que é muito difícil fazer essa defesa, e que a fronteira entre metafísica, entre filosofia e ciência acaba se diluindo, e a filosofia acaba sendo não mais distinta da ciência
em questão de tipo, de espécie, mas fica uma questão de grau. Os problemas filosóficos são mais abstratos, mas ainda assim tu não pode pensar a filosofia, pensar a linguagem, pensar o mundo exclusivamente de uma forma platonista. Não vai conseguir abordar essas questões a partir da conclusão do Quine, é claro, se tu concorda com Quine, não consegue abordar da forma como é abordada por outros filósofos. Mas então é isso, aqui temos referências, leituras complementares sobre o assunto. Obrigado.